Se você tem a sua Bíblia hoje, por favor, abra comigo no livro de Êxodo. Eu não vou pregar muito tempo, só até eu acabar. Eu escutei dizer que sermãozinhos criam cristãozinhos. E se isso for verdade, eu não tenho problema. Êxodo capítulo 24, versículos 5 a 8. Capítulo 24 do livro de Êxodo. Começando no versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Então Moisés tomou aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas as palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E eu quero parar aqui na primeira parte do versículo 10, que diz: E viram o Deus de Israel. Eu quero usar como tópico, indo mais fundo em Deus. Eu tenho buscado muito a Deus por esse culto, como faço com todos os outros. E como humano, não sabemos nada a respeito de infalibilidade, mas eu acredito ter a mente de Cristo. Eu vou dizer algumas coisas nessa mensagem que pregador algum quer falar ou tem prazer em falar. Eu acho, alguém que é fácil dar certo comigo. Não sou controversial e ainda assim a maioria das coisas que eu prego são. E eu pensei várias vezes que parecia que Deus selecionaria uma personalidade diferente. Porque quando você realmente ama as pessoas e a ama profundamente, às vezes você tem que dizer: olha, o que você está fazendo é errado. Isso não é fácil. Mas eu acho que não tenho escolha, como o grande Batista disse há 2000 anos atrás: sou apenas uma voz, é só o que sou. Estou clamando no deserto: preparem o caminho do Senhor e endireitem os seus caminhos. Pois o machado está na raiz da árvore, se ela não der bom fruto, ela vai ser cortada e lançada no fogo. A mensagem é simples assim. Indo mais profundo em Deus, abaixe sua cabeça, por favor. Pai, eu te amo e te adoro. E peço que o Senhor me ajude a pregar hoje, pois eu sinto que sou indigno. E me pergunto: o que é o homem para que o Senhor entregasse a ele a palavra de Deus? Ainda assim o Senhor escolheu nossas tentativas tolas de apresentar o seu grande plano de redenção e salvar todo mundo. Venha me ungir para pregar, pois eu dependo da sua unção. E venha ungir as pessoas para ouvir e receber a tua poderosa palavra. Eu peço em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Outro dia eu me assentei no escritório com um doutor de medicina e um advogado, ministro do Evangelho e um bispo católico. E em uma conversa que durou, se eu me lembro bem, mais ou menos 2 horas, o bispo, um homem muito bom, e eu respeito e amo muito a ele, mas ele disse: irmão Swagger, o que você está fazendo é dividir o corpo de Cristo. Ele disse: o Vaticano sabe que estou aqui hoje, nesse instante, eles sabem. Eu estudei anos no Vaticano e agora sabem que estou aqui. E sabem que estou falando com você. E você disse que algumas exigências da Igreja Católica não são bíblicas, são erradas.
Eu disse sim. E ele disse: isso divide o corpo. Mas, amigo, eu prefiro estar dividido na verdade do que juntos no erro. E eu quero que você pense um pouco nisso. A maior ambição de Satanás é de gradativamente condenar e embolar o mundo com a igreja e encher a igreja de doutrina falsa, até que todos venhamos a dizer que tudo está bem, não há nada de errado, e na realidade o mundo inteiro está indo para o inferno. É isso que Satanás quer. Não quer dizer, porque eu tomo essa posição, que eu não amo essas pessoas, seja quem eles forem. De forma alguma. Outro dia recebi um telefonema, o M, você vai entender isso, de uma estação de televisão. Um diretor falou: não podemos passar o seu programa domingo agora. E a senhora, que é a chefe da televisão, perguntou: por quê? Ele disse: bem, reverendo Swagger, ele era muito educado para me tratar com bondade, às vezes nem falam isso. Reverendo Swagger está falando de uma forma muito brusca dos pentecostais. E eu caí no chão rindo quando eu ouvi isso. Ela também disse: mas ele é pentecostal. Ele disse: opa, então tá bom. Eu sei que algumas das declarações que eu vou fazer hoje são negativas, e eu entendo que uma pregação negativa não é popular hoje. Queremos pregar algo positivo, mas lembre-se que não há como ter um positivo a não ser que você tenha um negativo. Não existe um positivo sem negativo. Você não tem nada se não tiver os dois. 90% das igrejas, e eu estou sendo liberal, mas 90% das igrejas em nossa terra, independente de onde estarão, sabem muito pouco a respeito de Deus, sabem muito pouco a respeito da adoração de Deus. Pessoas que vão a essas igrejas não têm uma base sólida no Evangelho, eu não consigo nem descrever. Milhões de milhões que falam de Deus, que querem se considerar cristão, que nasceu de novo, e na verdade contra uma denominação específica. Não estou dizendo: saia de onde você está e venha para a minha igreja, Deus me livre, não. Mas ao fazer isso, eu só tenho uma motivação em mente: eu quero que você seja salvo, e eu quero que você faça do céu o seu lar eterno. Eu quero que você entre naquela porta de pérola, salvo pelo sangue de Jesus. Essa é minha única preocupação, meu único desejo. Quando você olha para o que eu vou tentar mostrar a você hoje, você vai encontrar nessa alegoria, tipificação, sombra, narrativa, que está no Antigo Testamento, uma descrição das nossas experiências dos dias modernos, ou da falta dela em Cristo. Falamos a respeito de Deus, e será que realmente conhecemos a Ele? E quero fazer uma declaração para começar essa mensagem: não há como conhecer a Deus como você deve, a não ser que você o conheça pelo poder do Espírito Santo. Isso é fato. Jesus Cristo te traz para o reino. Não há como entrar a não ser através dele. Mas depois que você entra, o Espírito Santo vem e começa a te desenvolver naquilo que você deve ser em Cristo Jesus.
Agora, no 10º capítulo do livro de Levítico, você não tem que abrir, pois está lá. Você encontra a história de uma tragédia. Eu li para você o nome de 2 homens que viram a Deus, Nadab e Abiú. Existem muitos em denominações lá fora que já conheceram a Deus, que já queimaram por Deus, que adoraram a Deus. Não há organização ou igreja na face da terra que conheceu a Deus mais do que a grande metodista. Mas o que aconteceu há muito tempo atrás não influencia o que está acontecendo agora. Você não pode viver daquilo que você recebeu 4, 5, 10 anos atrás. Tem que haver uma nova experiência com Jesus Cristo, uma experiência constante do poder do céu. E esses 2 homens, Nadab e Abiú, homens poderosos, eles eram filhos de Arão, o grande e nobre, o primeiro sacerdote. E eu quero te dar um pouco de história bíblica para estabelecer a fundação. Quando o altar de bronze foi projetado por Deus e dado a Moisés, Moisés o construiu. Para que você entenda o que eu estou falando, se você estivesse na montanha e olhado para o acampamento de Israel, você teria visto uma tenda e a parte exterior coberta por peles de texugo. Não era algo atraente, não era algo chamativo. É um exemplo perfeito da igreja. Se você não é salvo e você está do lado de fora olhando para a igreja, estou falando do corpo de Cristo, não é algo atraente. Não tem nada naquilo que é chamativo, mas quando você entra é a coisa mais bonita que a mente pode ver. Dentro daquela tenda, daquele tabernáculo no deserto, era algo tão bonito que tudo era feito de ouro, com aquelas cores, a pureza, o vermelho, o azul e tudo mais. Fora daquela tenda, bem no começo, estava o altar de bronze. Quando construíram aquele altar, nós lemos que o fogo de Deus caiu do céu e literalmente veio e dessa forma consumiu o sacrifício no altar e receberam ordem para não deixá-lo apagar. Imediatamente, na frente do altar de bronze estava a pia de bronze. O povo comum não podia ir até a pia de bronze. Era para os sacerdotes, era cheio de água, não sabemos o tamanho. Lavavam suas mãos e os seus pés e entravam no santo lugar. Era uma tipificação de eu e você, quando chegamos diante de Deus constantemente e somos lavados e limpos pela sujeira do mundo. É o que Jesus quis dizer quando lavou os pés dos discípulos e Pedro disse: você não vai lavar meus pés. Ele disse: se eu não lavar os seus pés, você não é meu. Em outras palavras, você foi salvo, mas precisa ser limpo constantemente, porque sempre estamos contra a sujeira do mundo. Se você tivesse que entrar naquela tenda, à sua esquerda estaria o candelabro de ouro, feito de um pedaço de ouro batido. Suas chamas tinham que ser, o pavio tinha que ser aparado 2 vezes por dia, para que o puro azeite de oliva fosse derramado ali, e as chamas não tinham que se apagar, e eis que a lâmpada de Deus se apagou no templo do Senhor. À sua direita ficavam os pães ázimos, a mesa dos pães, 12 pães. Uma vez por semana os sacerdotes comiam aqueles pães e substituíam com pães frescos. Era disso que Jesus estava falando quando ele disse: eu sou o pão da vida. Imediatamente à frente daquilo estava a arca de incenso, era um altar de adoração, um altar de incenso. E daquele altar de bronze, o sacerdote tinha que pegar um alicate e pegar dali brasas vivas que começaram com o fogo de Deus, levar até o santo lugar, colocar no altar de bronze, derramar incenso ali, e a fumaça enchia o santo lugar em adoração. E dentro, logo atrás do véu dos querubins,
estava a Arca da Aliança com o propiciatório, os querubins olhando para baixo no propiciatório que aspergiam sangue ali uma vez por ano. E dentro da Arca da Aliança estava a vara de Arão que floresceu, o pote de maná e os 10 mandamentos. O homem tinha quebrado a lei, e aqueles querubins olhavam para a lei quebrada 24 horas por dia. E nesse dia notável, Nadab e Abiú, e podemos dizer que é inimaginável, tinham visto a Deus, eles tinham subido a montanha que tremeu e balançou e se encheu de fumaça com o poder de Deus. Mas esses homens nesse dia estavam bêbados e ludibriados, bebendo uma bebida alcoólica, estavam bêbados e pegaram um fogo estranho, fogo que a esposa deles tinha acendido para cozinhar, sei lá, e levaram aquele fogo estranho até o santo lugar, colocaram naquele altar de incenso, derramaram incenso ali, e quando fizeram aquilo, o fogo de Deus desceu e queimou a eles como uma torrada. Morreram naquele instante. E por quê? Porque era uma falsa adoração. Falsa adoração. Esse é um dos problemas com a igreja do Deus vivo hoje, é uma falsa adoração. Não há como adorar a não ser que você adore em espírito e em verdade. Veja bem, Deus diz que a única forma de me adorar é com aquela brasa viva sendo removida daquele altar de bronze, aonde o fogo de Deus desceu e tinha acendido as chamas e tinha queimado aquela oferta de sacrifício que tinha que ser uma tipificação de Jesus Cristo. Então você pega isso e coloca naquele altar de incenso. Então ele aceita. E o que ele estava dizendo? Aquele altar de bronze, aonde o cordeiro era queimado e o sacrifício oferecido, era uma tipificação do Cristo que viria. Uma tipificação do Cristo que viria. O fogo de Deus que caiu ali era um tipo de poder consumidor do Espírito Santo. E escute, Deus não vai aceitar nenhuma adoração a não ser que venha pelo Calvário, pelo poder do Espírito Santo. Precisa vir através do sangue derramado, através do poder do Espírito Santo. É por isso que João diz que ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. Esse fogo vinha de Deus. O grande batismo do Espírito Santo não é algo da imaginação do homem, não é apenas uma novidade, não é apenas algo que vem da mente de alguém, porque alguém não sabe o que vai acontecer, mas é o fogo que caiu no dia de Pentecoste e encheu os corações dos 120 e se espalhou no mundo inteiro. A maioria das igrejas não acreditam no poder do Espírito Santo. Mas eu quero te dizer, não há como adorar a Deus a não ser que você o adore através do Calvário, pelo poder do Espírito. É impossível. Eu estava sentado numa mesa com alguém numa cidade e eu fiz uma pergunta para aquele homem enquanto esperávamos, qual era a sua igreja, e ele disse que era episcopal. E eu perguntei ele na igreja, enquanto estávamos esperando para que os advogados terminassem de fazer o que estavam fazendo, e perguntei: o que você faz na igreja? Ele era um milionário, tinha muito dinheiro, muito inteligente, a não ser nos assuntos espirituais. E ele disse: eu sou o líder de louvor. E quando ele disse isso, eu cheguei para trás e ri. Como é que um homem comum, normal, pode estar liderando louvor? Como isso é possível? Isso é trazer fogo estranho e tentar oferecer no altar de adoração. E eu perguntei: como você faz o que você faz? Eu fiquei interessado. E ele disse: bem, eu não sei, é difícil. E olha, eu estava com aquele homem ali e escutei ele xingar palavrão várias vezes.
E ele disse: às vezes nós partimos o pão, colocamos ele no altar, vamos até lá e cheiramos o pão. Damos risada e seria engraçado se não fosse trágico. Outras vezes ele diz que quando o padre termina de fazer o culto de batismo dos bebês, eles pegam a água que sobra e jogam nas pessoas. Às vezes ele diz: contratamos um cantor sertanejo, levamos ele para a igreja, colocamos um banco para ele se assentar ali com a camisa aberta, cantar sertanejo. Olha, dá para entender isso se viesse de um Hare Krishna ou um Muni. Estou falando de um episcopal que se desviaram tanto de Deus que nem sabem mais o que é adorar. Quando você liga o seu televisor e você vê o grande coral do Tabernáculo Mórmon, os grandes órgãos que estão ali, que custaram milhões de dólares, o coral cantando naquela contundência de uma rendição maravilhosa. Eu quero te perguntar: aquilo é louvor? Aquilo é adoração? Não, não é. Porque você só pode adorar a Deus em espírito e em verdade. E a doutrina mórmon não é verdade. Eles dizem que Deus já foi um homem, mas se tornou Deus. E você é um homem, e um dia você vai se tornar um Deus se você entrar na igreja mórmon. Eu amo os mórmons, mas essa doutrina está condenando milhões ao inferno. Isso não é adoração. Não é adoração. O que é adoração? Adoração é quem canta mais alto, quem grita mais, quem corre mais nos corredores. É isso que é adoração? Não. Milhões de vocês batistas me assistem e vocês se orgulham de nunca dizer uma palavra na igreja. Vocês querem ver quão silenciosos vocês conseguem ser? E quando alguém dá um glória a Deus, vocês chamam o diácono para mandá-los para fora. Eu amo o povo batista, Deus sabe que eu amo. Eu amo o zelo que eles têm. Estou falando de adoração. Vocês pentecostais. Eu estava em uma reunião pentecostal outro dia mesmo, na minha denominação. 3.000 pessoas estavam lá. E eu vi um cantor de Hollywood subir até o microfone. Um que cantava em boates há alguns dias atrás. E ele começou a cantar e todo o seu repertório é o mesmo que ele canta nas boates. Me levantei e fui embora. Eu não saí de fininho não, eu me levantei no meio de todo mundo. Eu queria que eles me vissem indo embora. Eu não gosto disso. Estou falando de adoração, estou falando de adoração. Adoração a Deus. Jesus olhou para a mulher samaritana no poço e disse: você nem sabe o que você adora. Uma senhora católica me escreveu outro dia e disse: irmão Swagger, eu orei diante de uma estátua de Maria fazia anos. Eu ia até a minha igreja, ela disse, e me ajoelhava diante daquela estátua, e ela disse, eu orava a Maria e eu pedia a mãe de Deus. E, incidentemente, Maria não é a mãe de Deus, Maria é a mãe de Jesus humano, ela não é a mãe de Deus. Deus não tem mãe. E ela disse, eu pedia Maria para dizer ao filho dela para fazer algumas coisas por mim. E a senhora estava sendo sincera, e eu não estou zombando dela agora. Não estou zombando de ninguém que eu mencionei, eu estou pregando a verdade. Você pode não gostar, pode te perturbar, mas ainda é a verdade. E
Ela disse: um dia eu comecei a orar e eu cheguei até a estátua de Maria, estava, e eles tinham removido dali. Ela disse: eu acho que tinham levado para limpar. Removeram Maria. E ela disse: eu me ajoelhei e eu não consegui orar, porque aquela estátua não estava mais ali. Eu tentei orar e não consegui orar. E ela disse: enquanto eu estava ajoelhada ali, eu estava pensando o que você disse. E ela disse: pela televisão você tem me falado que não faz diferença orar para Maria, que você está adorando uma estátua. E ela disse: eu não acreditava nisso, eu pensava que você estava mentindo. Mas ela disse: quando removeram a estátua e eu não consegui orar, eu sabia que você estava dizendo a verdade. Alguns de vocês estão assentados aí, alguns de vocês na televisão, chocados. Já viu um cristão chocado? Você pode dizer: Jimmy Swaggart, se você não mencionasse nomes não ia ter problemas, mas as pessoas estão tão duras e eu preciso te contar a verdade. Mesmo correndo risco de deixar você chateado, eu preciso falar nomes para te acordar. Ainda que você fique nervoso, pelo menos você vai saber que eu passei por aqui. Escute o que eu te digo. Não importa quem é você, se você é católico, batista, metodista, presbiteriano, episcopal, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, nazareno, pentecostal, de santidade, o que for. Só porque a sua igreja não quer dizer que está adorando a Deus. Não quer dizer que está adorando. E a maioria das igrejas nem sabem o que é adorar. A maioria das igrejas nem sabem o que é adorar. A maioria, olha, não importa, pode acontecer em qualquer lugar. Pode ser em casa, na sua cama, no seu carro, descendo a rua. Pode ser se ajoelhando no chão, aí na sua sala. Pode ser caminhando na rua. Pode ser às 2 da manhã quando você acorda. Ou pode ser na sua igreja. Ou pode ser na frente do púlpito, atrás do banco, na reunião de oração ou no coral. Mas no momento que o seu coração vai diante de Deus e o seu coração diz: eu te amo, Jesus, e eu te amo de todo o meu coração, naquele momento Ele vem até o seu encontro, toca você, toca o seu coração, porque a sua adoração chegou através do Calvário, pelo poder do Espírito Santo, e isso é a adoração de verdade. Eu quero perguntar à maioria de vocês que me assistem pela televisão, agora sejam honestos, não venha mentir para mim, seja honesto. Na sua igreja, o que aconteceria na sua igreja se alguém na igreja dissesse: glória a Deus? Eu quero saber. Pare para pensar. Essa é a sua maneira, mas nós não fazemos assim. Então como você faz? Então me fala como você faz, trapalhão. Eu vou te falar como. Você não faz. Você nunca adora a Deus, você não sabe o que é adorar a Deus, você nunca o adorou em sua vida, você não o conhece. Sua igreja é só igreja porque um pintor pintou na porta igreja. E eu quero te dizer, irmão, é hora de parar de brincar de igreja. É melhor você levar isso a sério. Deus não importa qual a instituição você está, não importa com quantos pontos você tem com seu pastor, ou qual faculdade você fez. Ele não se importa se você é membro do clube X ou do clube Y, ou se você faz parte da paróquia não sei da onde. Ele não está interessado nisso. Ele está buscando aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Aleluia! Glória a Deus!
Jesus diz: samaritanos, vocês nem sabem o que adoram, vocês não conhecem. Falsa adoração. E o fogo veio do céu e defumou aqueles homens e eles morreram. Adoração falsa traz morte. E eu quero dizer agora, se o pregador de trás do seu púlpito não acredita no Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, você não sabe o que é adoração, ele não sabe o que é adoração, e é melhor você continuar amando ele, mas saia daí e encontre algum lugar onde eles adoram a Deus de coração, em espírito e em verdade, que amam a Jesus de todo o coração, e vá para lá. Não, mas alguns de vocês vão continuar ali. Você acorda à noite, às vezes, pensa em Jesus e às vezes você começa a chorar. E seu coração se enche. Isso acontece? Existem vezes que você diz que ama Ele, você o adora e você louva Ele. Me responda, você faz isso? Isso é adorar. A falsa adoração traz a morte, e uma falsa adoração traz um falso caminhar. Êxodo 32, nós lemos a respeito de Moisés estando na montanha, onde ele recebeu os 10 mandamentos. Para resumir a história, ele desceu e o povo de Israel tinha se corrompido. Arão ficou no comando, as pessoas vieram até ele e disseram: não sabemos onde está Moisés, talvez ele se casou outra vez, foi para uma lua de mel no Sinai. Eles falam todas as coisas de pregadores. Você tem que ler o lixo que vem na minha mesa. Você tem que ler. Imprimido em jornais, em toda essa nação. Eu não sei quantas cartas nós ouvimos dizer que você estava bêbado. Meu Deus. Eu somente senti o cheiro de cerveja. Nunca experimentei vinho, uísque, champanhe, rum, óleo de motor. Outro dia eu estava em Honolulu e um rapaz estava em um posto de gasolina e eu estava fazendo algo terrível, eu estava andando de mobilete. Você já viu uma mobilete? Nunca ande em uma. Nunca entre em uma. E ele estava bebendo uma lata de cerveja. E eu senti o cheiro. Eu já preguei tanto contra isso que eu falei: deixa eu ver o cheiro. Oh Deus. Não é nem que tem um cheiro agradável, aquilo é terrível, meu Deus. Sério mesmo. Como um pregador que estava tentando ilustrar uma mensagem jogou uma minhoca em uma garrafa de uísque e a minhoca desapareceu. Ele perguntou: o quê? O que isso quer dizer? Um caipira se levantou e disse: prova que se você beber esse tipo de uísque você não vai ter vermes. E eu acidentalmente derrubei sua cerveja. Eu não queria ter derrubado. Mas quando Moisés desceu ao cume da montanha, estavam adorando um bezerro de ouro. Resumindo a história, colocaram ouro fizeram um bezerro de ouro, estavam bêbados. Tiraram todas as suas roupas, estavam cometendo atos de imoralidade, sujeira. E
3.000 deles morreram, porque Moisés disse: quem está do lado do Senhor? Às vezes eu sou criticado por pregar que você tem que andar da maneira correta. Mas se você não tem uma caminhada correta e anda da maneira errada, isso vai trazer morte, assim como a adoração errada traz. Uma caminhada errada, eles não viviam da maneira correta, eles começaram a fazer as mesmas coisas que os ímpios. E hoje a América faz a mesma coisa. Deus tem misericórdia. Você me escuta como se eu fosse um anacronismo, como se eu fosse alguém de uma era do passado, quando eu te digo, como cristãos que carregam o nome de Jesus: não beba socialmente, não vá ao cinema, não assista esse lixo que passa na televisão, não vá às boates, não escute mais esses discos ruins que não falam nada de Jesus. Deixe o mundo para lá. Não se envolva com isso, é sujo, é podre e vai acabar em um falso caminhar. E eu não consigo entender como um cristão quer gastar o seu dinheiro indo até um cinema para ouvir eles xingarem, falar mal de Deus e se envolver na maior imoralidade. Olha, nesse instante eu recebo as coisas que chegam ali na minha mesa, é muita coisa. Recebo de várias fontes e eu tenho pessoas que começam a ler e me dão a opinião, o que eu acho que eu devo ver. E as redes de televisão agora estão fazendo uma propaganda que os programas que vão passar na TV são tão ruins, eles são tão quentes, como eles os chamam, que vai chocar até mesmo aquele que é mais liberal. E cristãos se assentam ali assistindo a HBO, escutando a sujeira, a podridão. E olha, eu não vou começar a falar mal de você, eu quero te dizer que você é melhor do que isso. Você foi feito para mais do que isso. Você não é uma lata de lixo, você é um filho do Deus vivo. Você é um exemplo de justiça em meio a uma geração suja. E se você se envolver em um falso caminhar, vai acabar em morte, assim como a falsa adoração. E por último, quando você tem falsa adoração e um falso caminhar, você vai ter uma falsa guerra. O milagre veio através de Josué, mas Deus foi quem fez. Atravessou o Jordão, Jericó tinha caído, uma cidade pelo nome de Ai era próxima. Ele nem orou sobre aquilo, apenas enviou 36 homens ali. Não 36, mas alguns homens ali. Milagres de milagres, 36 soldados israelitas morreram. E Ai não foi tomada e o povo de Deus teve que fugir. Veja a morte. Quando havia falsa adoração, 2 homens morreram. Quando havia um falso andar, 3.000 morreram. Quando Acã cometeu aquele pecado terrível de pegar aquilo que pertencia a Deus, mais homens morreram. Você tem igrejas cheias de morte, morrendo. Porque o pecado trava o seu avanço em Deus. Sempre travou e sempre vai travar. Acã era culpado de tomar as vestes da Babilônia, o ouro, a prata, e escondeu para ele mesmo. E Deus disse: não toque, pois é ruim. Não mexa com isso. Uma falsa adoração traz morte, um falso caminhar traz morte, uma falsa guerra também traz morte. Eu estava orando ali em uma das nossas igrejas, isso já faz alguns anos. E era bem cedo pela manhã, era mais ou menos 8 horas. Eu tinha andado na frente da igreja. Eu andei, não colhei para dentro, eu subi diretamente para a galeria. Era um lugar bem grande e eu já tinha usado aquele lugar para orar. Fazia semanas que eu estava orando ali. E algo aconteceu.
Eu acho que fiquei uns 30, 40 minutos ali. Eu, de repente, andei perto da onde tinha um lugar cheio de assentos, bem na frente da igreja, e eu olhei para a frente da igreja rapidamente, e foi tão chocante que primeiramente, eu não acreditei no que estava vendo. Em segundo lugar, me amedrontou, porque eu vi um caixão ali. Comecei a pensar várias coisas. O que é que um caixão está fazendo aqui? Não era uma visão, era verdadeiro. Então eu lembrei, na noite passada o pastor me disse que uma garota criada nessa igreja tinha se desviado de Deus. Começou a andar num caminho errado. E estava em uma boate. Entrou no carro com um rapaz. E ele começou a tentar abusar dela. E ela disse: não, não faça isso. Ele perdeu a cabeça e ficou doido. E os dois estavam bêbados. E ele tinha um grande anel no seu dedo que ficava bem alto. E ele bateu tanto nela até que não podia nem ser caixão aberto. A matou, arrastou o corpo dela ao lado, e 2 horas depois, quando ele ficou sóbrio, ele voltou lá, se entregou e disse: meu Deus, o que foi que eu fiz? E a garota morreu. Na noite anterior, aquele pastor colocou a mão na cabeça e chorou. Eu estive em seu escritório depois do culto e eu tinha conversado com ele. Ele me contou essa história. E ele disse: vamos fazer o funeral aqui amanhã. E eu tinha esquecido e não me lembrei. E esse era o caixão. Eu não sei por que levaram tão cedo, mas levaram. E de pé ali eu comecei a me lembrar do que ele me falou. E eu desci até aquele balcão e desci nos corredores da igreja e me pus ao lado do caixão. E havia uma mistura terrível de tristeza e o Espírito Santo falando comigo ao mesmo tempo. Eu acredito de todo o coração que ele disse. Eu falei com ela, eu a amava, eu tentei chegar até ela e tentei de tudo que podia fazer para trazê-la de volta, mas ela não quis escutar. Ela não quis escutar. Quando eu me levanto aqui pregando, e esses homens se levantam e pregam, e todos esses ministros que amam a Deus, isso não é brincadeira, isso é uma batalha pela vida. Deus te ama, é céu ou é o inferno? Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, eu amo muito ao Senhor e te agradeço muito. Eu peço que o Senhor venha falar e me ajudar a ouvir. Obrigado, Senhor. De cabeça baixa e olho fechado, a manhã inteira eu tenho perguntado a Deus o que Ele quer do culto dessa tarde. E eu não tinha certeza até aquele instante. Eu acredito que Ele falou ao meu coração. Existem milhares de pessoas aqui hoje
E muitos de vocês já foram salvos. Mas se pudéssemos saber a verdade, e você realmente abrisse o coração, aí dentro de você existe algo faltando. Há um vazio. Você ama Jesus, e eu não estou nem questionando a sua salvação. Não entenda mal, por favor. O que você realmente precisa não vai te salvar, pois você já é salvo. Você precisa do batismo no Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo desesperadamente. Eu apenas falei pouco a respeito do Espírito Santo. Eu não preguei a mensagem que geralmente eu prego, a mensagem que geralmente prego. Mas eu sinto guiado por Deus de orar para aqueles que precisam de ser cheios do Espírito. E quantos aqui nesse ginásio podem dizer: Jimmy Swaggart, eu sei que estou salvo, não duvido disso, mas eu ainda não fui batizado no Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas como o Espírito de Deus capacita. Isso nos dá poder, pois Atos 1:8 diz: recebereis poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós. E eu sei que alguns de vocês aprenderam que receberam tudo quando foram salvos, mas amigo, você nunca recebe tudo. Verdade? Quando você foi salvo, você recebeu o Espírito Santo, mas há uma diferença entre nascer do Espírito e ser batizado no Espírito. E eu quero que todos vocês que precisam do batismo no Espírito Santo e que não são cheios do Espírito Santo, se você é salvo, mas não é batizado no Espírito Santo e quer o poder que Deus quer que você tenha de acordo com a palavra dele, levante sua mão aqui nesse lugar, não importa onde você esteja. Estou vendo, muito obrigado, obrigado. Agora eu quero que todos se levantem, por favor, em todo esse ginásio, se levante. Daqui a alguns instantes o Tomás, o Milo e as meninas vão começar a cantar. Há um rio. Enquanto eles cantam essa antiga canção abençoada, eu quero que todos vocês, e sei que vai estar cheio, e na minha mente já pensei: Deus, como vamos fazer isso? Mas Ele não me disse para fazer de outra forma. E eu quero que você venha e fique de pé. Os diáconos vão te ajudar, o irmão Og vai te ajudar, o irmão Wiggle vai te ajudar, e os outros vão te ajudar. E quando você encher aqui à frente, eu quero que você enfileire ali nos corredores. Vai ficar meio cheio, mas não vai atrapalhar o Espírito Santo se você não permitir que te atrapalhe. E não estamos aqui para te envergonhar, não vamos fazer isso. Não estamos aqui para gritar no seu ouvido e bater nas suas costas. Estamos aqui para que Jesus possa te batizar no Espírito Santo e no fogo. Enquanto eles cantam, eu quero que você venha lá de cima, aqui dos lados, não importa quem você é e qual é a sua igreja, católico, batista, independente, pentecostal, o que for. E eu quero que você fique de pé aqui. Eu quero que você venha se você quer receber o batismo no Espírito Santo. Stand right there on those white lines, please. Just look down at your feet. You'll see some white lines. Just stand right on top of them. Thank you so much. Thank you so very much. A fountain. Oh, there is a fountain that's filled with His great love. Won't you come? Brother Biddle, Brother Og, just line them up down these aisles, please, as they're coming now from the bleachers. One more time, Thomas, they're still coming, please. Oh. Hallelujah, hallelujah. Brother
rock, they're still coming quite strongly right back here. Takes a little while to get down outside of those top bleachers. Come to these waters. Praise the holy name of the living God. Praise the holy name of the living God. Eles ainda estão vindo das arquibancadas. Agora eu quero que você me escute rapidamente, por favor. Para todos que estão aqui, eu preciso do mesmo número de pessoas cheias do Espírito. Preciso de centenas de pessoas, não importa a sua igreja, contanto que você esteja cheio do Espírito. Eu quero que você venha e fique atrás dessas pessoas. Venha à frente primeiro, para que outros possam chegar atrás de você. Não imponha as mãos sobre as pessoas, não. Imponha as mãos sobre eles, por favor. Só fique atrás deles. Não importa quem está na sua frente, mas fique atrás daquela pessoa por alguns instantes. Vamos precisar de centenas e, como eu disse, vai ficar meio cheio, mas não vai atrapalhar o Espírito Santo de forma alguma. Apenas venha ficar atrás de cada um deles. Precisamos de centenas de pessoas, não importa a sua igreja, não faz diferença. Se você ama Jesus e foi cheio do Espírito Santo, venha ficar atrás deles. Isso mesmo, isso mesmo. Tomás, cante mais uma vez, por favor, enquanto eles vêm. Agora eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor. Eu quero que você pare de orar por alguns instantes. É meio estranho, mas depois que eu acabar, eu acho que você vai entender. Eu quero que os conselheiros esperem um pouco. Eu quero que todos aqui, aos lados, na frente, no centro, onde quer que for, eu quero que você olhe para mim, por favor. Há mais ou menos 13 anos atrás, 14 anos atrás, o Senhor me disse para fazer esses cultos. E Ele disse, vou encher milhares com o Espírito Santo. E foi isso que Ele fez, milhares de pessoas. E o mais irônico é que uma das razões pela qual eu amo tanto essa área é porque Canton, no Ohio, foi o primeiro lugar onde fizemos um culto desse. Mas ainda assim, aquele culto não foi um culto vitorioso. Para mim não foi, porque centenas de pessoas, não mesmo tanto que está aqui hoje, mas muitos vieram e eu não sabia como batizar. Estava acostumado a orar um por um até serem cheios. Não dá para fazer isso com centenas de pessoas. Eu não sabia o que fazer e saí dali triste, muito chateado. E me deitei na cama chorando e disse, Deus,
o Senhor me mandou fazer, mas eu não sei como fazer. Eu não sei o que fazer. Eles estavam lá e famintos, mas eu não sabia como estabelecer a mesa. E em Toledo, no Ohio, ele me deu a resposta. Alguns dias depois, foi bem cedo pela manhã, o dia tinha acabado de amanhecer, e ele me mostrou exatamente o que fazer. E desde aquele dia até hoje temos visto milhares de pessoas instantaneamente cheias do Espírito Santo. Nós ensinamos, sem exceção, que todo recipiente do Espírito Santo ora em outras línguas e o Espírito Santo o capacita, sem exceções. Eu quero que você entenda de uma forma mais clara, vou falar mais disso depois, sem exceção. Também ensinamos que quando você é salvo, automaticamente você recebe o Espírito Santo. Seu pregador batista que te falou isso não é mentiroso, está falando certo, é verdade. Teologicamente e biblicamente correto. Mas eles param por aí. Há uma diferença em nascer do Espírito e ser batizado no Espírito. O que você está pedindo Deus para fazer hoje não te salva, pois você já está salvo. Mas te dá poder. Atos 1:8, recebereis poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós. É para isso que serve. Agora, quais são os requerimentos para ser cheio? Nós pregadores temos que tomar cuidado porque começamos a inventar coisas. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro e aquilo outro. E na realidade só existe um requerimento, que é ser salvo pelo sangue de Jesus. É o único requerimento. Você pode ter um temperamento terrível. Você pode ter problemas com cigarros e mais várias outras coisas que eu posso mencionar. E o diabo pode ter te falado que você perdeu seu tempo vindo até aqui, pois você não é digno e você nunca vai receber da forma que você está. Irmão, nenhum de nós é digno de receber nada de Deus. O batismo no Espírito Santo é uma obra da graça e é dado através de graça gratuita, um favor imerecido, assim como a salvação, não porque merecemos ou fazemos algo por merecer, mas porque Ele nos dá. Você está me dizendo que Deus vai me encher do Espírito Santo com esses problemas na minha vida, irmão Suega? Sim, é você que precisa dele. É para isso que ele serve. Olha, se você é perfeito e pronto para ir para a glória, você pode não precisar muito dele. Mas se você vai ficar nesse mundo, então você vai precisar dele. E eu vou ser sincero, você vai precisar dele de qualquer forma, para te dar poder e te dar força. Então só existe um requerimento para receber. Segundo lugar, só existem duas coisas que podem evitar que você seja cheio. E alguns de vocês podem dizer: irmão Suega, eu vim até aqui, eu vou esperar. Se eu tiver que esperar o dia inteiro, você vai esperar então, e você ainda não vai receber. Ah, você não acredita em esperar? Sim, eu espero diante de Deus todos os dias da minha vida, espero. Veja bem, a única hora na Bíblia, eu sei que a Bíblia disse: vai até Jerusalém, espere até receber poder do alto, mas ele ainda não tinha vindo. As pessoas estavam indo esperar que ele voltasse, ele não tinha vindo, mas no momento que ele veio foram cheios. E todas as outras vezes na palavra de Deus que você lê de pessoas sendo cheias do Espírito Santo, foi instantâneo. Instantâneo. No dia de Pentecostes, instantaneamente foram cheios. Em Atos capítulo 8, quando Pedro e João impuseram as mãos sobre eles, foram cheios instantaneamente. Atos capítulo 9, Ananias impôs as mãos sobre Paulo e foi cheio instantaneamente. Atos capítulo 10, Deus estava tão cheio de vontade de encher aqueles italianos com o Espírito Santo, Pedro nem terminou de pregar e o Espírito Santo veio no meio da sua mensagem. E os italianos começaram a orar em línguas. Tem algum italiano aqui? Os italianos foram os primeiros gentios a receber o Espírito Santo, aleluia. Atos 19, Paulo explicou para os discípulos de João, instantaneamente foram cheios. Agora, você veio até aqui para receber um dom. É isso que você veio receber. Você tem que orar em línguas 10 segundos depois que começarmos a orar. Se você realmente acredita e você realmente quer, você tem que orar em línguas. Alguém disse: ah, isso é fácil demais. Escute aqui, irmão. Quando ele ficou naquela cruz, sangrando e sofrendo, ele estava pagando aquele preço, aleluia, para que você não somente fosse salvo e cheio do Espírito Santo. É isso que João quis dizer quando ele falou que ele vai te batizar com o Espírito Santo e fogo. Só existem duas coisas que podem te parar. A primeira é descrença,
descrença, mas eu quero deixar essa para lá, porque eu não acho que você estaria aqui, eu não acho que você viria até aqui se você não tivesse fé. Você pode ter perguntas e você pode não entender muitas coisas, mas você acredita. Então vamos deixar isso para lá. Mas o segundo é o problema. Isso tem feito com que pessoas não recebam, esperam 20 anos pedindo Jesus para enchê-los. E eu quero explicar com muito cuidado. É uma falta de entrega. Falta de entrega. Agora, o que você quer dizer com isso, Jimmy Swaggart? Eu vou te falar. Veja bem, é difícil sair do físico e passar para o espiritual. Isso é difícil. Mas Ele não vai forçar nada em você. Ele trabalha com você. Entenda isso, Ele é um cavalheiro, Ele sempre trabalha com você. E no instante que orarmos e essas pessoas atrás de você impuserem as mãos sobre você, incidentemente, quando impuser as mãos sobre eles, eu não quero que você imponha as mãos pedindo, implorando. Eu quero que você imponha as mãos sobre eles orando em línguas. E você não pode enchê-lo, então não tente balançá-los ou empurrá-los nem nada. Seja apenas a extensão da mão dele. Eu sei que você sabe, mas eu disse para o benefício deles. Muito bem. No momento que eles fizerem isso, impuserem as mãos sobre vocês, eu vou te pedir para levantar suas mãos. Você não tem que fazer isso, mas eu vou te pedir para fazer isso assim mesmo. Eu me lembro de uma mulher, me dê 2 minutos para te dar esse testemunho. Em Minnesota, eu preguei. Muita gente veio até a frente ser cheia do Espírito e ela foi a última da fila. Eu vi ela e fiquei incomodado, pois ela estava usando um jeans bem apertado. E eu achei que ela não tinha que estar ali para ser cheia do Espírito, usando aquele jeans. Eu não estou falando de uma criança, mas de uma mulher. Eu estava errado. E até me dói o coração dizer isso, mas... Então eu cheguei até ela e outros tinham sido cheios e falei, levante suas mãos. E ela não queria levantar as mãos. E eu perguntei, o que você quer? E ela nem me respondia. E ela estava com aquele jeans azul. Então eu fiz uma oraçãozinha e saí dali. Eu não dei nem 3 passos. E o Senhor perguntou, o que você está fazendo? E partiu meu coração. Eu falei, Senhor, eu já orei por todos. Ele falou, não orou não. Você não orou pela última. E eu disse, Senhor, ela é teimosa. E ele disse, você é pior. Ela não quer levantar a mão, não quer me responder. E além de tudo, ela está usando jeans. Eu tinha que falar para ele porque não sabia, né? E ele disse, ela é minha filha. E você, seu espírito está errado. Volte lá e ore para ela. E eu voltei e impus as mãos sobre aquela mulher luterana. E pedi que levantasse as mãos e ela não levantou. Perguntei o que ela queria, ela não respondia. Impus as mãos sobre ela e de uma forma maravilhosa ela começou a orar em outras línguas. E finalmente, ela não olhava para mim, eu tive que ajoelhar e perguntar, o que você recebeu? E ela disse, eu recebi o batismo no Espírito Santo. É seu, comprado e pago pelo sangue de Jesus. E no momento que impuserem as mãos sobre você, no momento que fizerem isso, não comece a implorar em inglês. Aí dentro de você, preste muita atenção no que eu vou falar e não deixe o diabo roubar essas palavras. Dentro de você, ele disse que do seu interior, ele disse, dentro da sua barriga, vão fluir rios de águas vivas. Aí de dentro de você, ele quer te encher. O desejo dele é esse, ele disse que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele quer te encher. Você vai sentir, ouvir, ter um pressentimento, não sei como vai ser. Palavras ou frases que não são inglês ou nenhuma outra língua que você aprendeu com a sua mãe ou na escola. Me ouviu bem? Você vai ouvir, você vai sentir, você pode ouvir aqui, você pode ouvir aqui, não sei, mas você vai ouvir e sentir. Esse é o Espírito Santo te dando a capacidade. E ele não faz mais nada. E a razão pela qual algumas pessoas esperam 20 anos é porque eles pensam que ele vai forçá-los a orar em línguas, ele vai controlar você. Não, Deus não faz essas coisas, só o diabo faz isso. Deus nunca controla alguém de uma forma que a pessoa não tem controle algum. Ele trabalha com você. Ele te dá capacidade e é você quem tem que falar. Você está falando que eu tenho que começar a falar? Isso mesmo, repita aquilo que você ouve dentro de você. Comece a falar. Todas as vezes que você lê na Bíblia, não diz que Gabriel orou em línguas, Paulo orou.
Paulo disse: eu agradeço a Deus porque oro em línguas mais que todos vocês. Ele dá capacidade, o Espírito Santo dá, e é você quem fala. E você pode receber em uns 10 segundos, se você acreditar em Deus. Porque hoje Ele está aqui, e Jesus é quem batiza no Espírito Santo. Agora abaixe sua cabeça, por favor, e feche seus olhos. Levante suas mãos se você quiser. Continue pensando em Deus. Pai Celestial, muito obrigado, eu te amo demais. E quando eu te pedir para impor as mãos sobre eles, impõe as mãos sobre eles orando em línguas. Louvado seja o nome de Jesus. E eu te peço aqui agora, nesse maravilhoso ginásio na cidade de Cleveland, no estado de Ohio, eu peço, Deus, que o seu Espírito venha, que o Espírito Santo venha sobre essas pessoas. Eu acredito em nome de Jesus. E eu peço a Deus que Ele venha sobre todo o coração, sobre toda a vida, homem, mulher, menino e menina. Eu peço que Ele venha encher todo crente com o Espírito Santo. Eu sei como o Senhor quer enchê-los, porque todos os 120 foram cheios. Todos aqueles, sem a exceção de Simão, foram cheios quando Pedro e João impuseram as mãos sobre eles. Todos os discípulos de João foram cheios. E em nome de Jesus eu te peço para batizar todos esses que estão aqui hoje. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Impõe as mãos sobre eles agora em nome de Jesus. Start to speak. Start to speak. Start to speak. It's yours right now. Start to speak. It's all in you. It's all over you. Start to speak. He said, out of your being, out of your heart, out of your belly, out of your very being shall flow rivers of living water. Jesus is the baptizer. Jesus is the baptizer. Jesus is the baptizer. Glongala baba sandala baba she. Nisa tanda rabo kola baba tanda rabushe. Mila baba kanda rabaso kila baba. There it is. Some are being filled right now. Go ahead and start speaking. Start speaking. Lord, down these aisles, I'm asking you to fill every man, every woman, boy, and girl down these aisles. Fill every believer with thy spirit. Fill every believer with thy spirit, dear God. Shangi basondo rabushe. Mangi atara basondo rabushe. Hallelujah, 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 hallelujah. Mangara babosete. Moli moki papatanda rabusha. Malakuli botanda rabuseti lepte. Halakute. Go ahead and start speaking. Open your mouth. Start speaking. Start saying it. Start saying it. Start speaking it. Start speaking it. Start speaking it. It's yours. He said, I heard them speak. He said, they shall speak. He said, they did speak. In the name of Jesus, be ye filled with the Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Halabokandorobo. If you've already been filled, just keep worshiping Him in other tongues. Keep worshiping Him in other tongues. Just let it keep flowing through you. Let it keep flowing through you. Just lift up your hands. Let it keep flowing through you. Young lady, the Holy Ghost is all over you. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah to the Lamb. In the holy name of Jesus, be ye filled with the Holy Ghost. Oh, hallelujah. Hallelujah. Mandala kule buteshe. It's yours. The price was paid at Calvary. The price was paid at Calvary. Keep believing Him right now. Let Him flow into you. Let Him flow through you. Hallelujah.
There it is. Others are being filled right now. Others are being filled right now. Let it flow into you. Let it flow through you. Go ahead and start speaking.